Olá, pessoal. A gente vai trabalhar agora com o conteúdo de farmacoterapia dos distúrbios do crescimento, ou seja, os fármacos que nós podemos utilizar para fazer o tratamento, de duas situações, que a gente pode colocar assim como se fossem os extremos: a situação de nanismo e a situação de gigantismo, ok? Bom, como a gente está trabalhando, com a farmacologia do sistema endócrino, a gente vai ter aquela regulação hipotálamo, hipófise, como todos os outros sistemas que a gente tem estudado, né? Com relação ao hormônio do crescimento, os hormônios que fazem a regulação desse hormônio do crescimento, que sai da região do hipotálamo, é o hormônio liberador de GH, o GHRH, e temos o hormônio que é o inibidor de GH, que é a somatostatina. Bom, esses neurônios que liberam, então, o GHRH ou a somatostatina, mandam suas informações para a região da hipófise. E na hipófise nós temos as células, os somatotropos, que, ao sofrer a ação do GHRH ou da somatostatina, liberam ou inibem o hormônio do crescimento. Ok? E de uma forma um pouco diferente do que a gente tem trabalhado, o hormônio do crescimento não tem uma glândula específica para ele. Então, por exemplo, nós estudamos na regulação de anticoncepcionais que o FSH e LH liberado pela glândula, pela hipófise, atua sobre as gônadas. O TSH atua sobre a tireoide. O ACTH atua sobre o córtex adrenal. A prolactina atua sobre as glândulas mamárias. Nesse caso, o hormônio do crescimento não tem uma glândula específica para ele. Então, a gente costuma falar que nós temos receptores para os hormônios do crescimento em praticamente todas as células ou todos os tecidos. Justamente porque o hormônio do crescimento vai ser importante para promover o desenvolvimento e o crescimento de todas as estruturas corporais. Ok? E nessa imagem, a gente tem uma parte separada, que é a atuação do hormônio do crescimento exclusivamente sobre o fígado. Porque a gente vai analisar que uma das principais funções do hormônio do crescimento é estimular um outro hormônio, que é o IGF-1, ou fator semelhante à insulina, que vai ser importantíssimo para gerar os efeitos mediados por esse hormônio do crescimento. Inclusive, é um hormônio mais potente que o próprio hormônio do crescimento e realiza diversas funções importantes nesse processo que a gente vai estudar agora. Ok? Então, a gente sabe que o hormônio do crescimento atua em diversos tecidos e, dentre eles, o fígado, estimulando a liberação do IGF. Bom, então nós temos aqui a regulação do eixo hipotálamo, hipófise, hormônio do crescimento. Como eu comentei com vocês, o hipotálamo pode liberar o GHRH como hormônio liberador ou a somatostatina como hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Aqui a gente tem o neurônio que libera GHRH e aqui o neurônio que libera somatostatina. O hormônio do crescimento ele tem um efeito trófico sobre todo o organismo, ou seja, ele vai promover o crescimento de diversas estruturas corporais. E quando esse hormônio do crescimento atua sobre o fígado, ele produz o IGF-1, que vai ser um hormônio importantíssimo para induzir esses efeitos relacionados ao hormônio do crescimento. Bom, então nós temos aqui mostrando que o GHRH estimula a liberação do GH, enquanto que a somatostatina inibe a liberação do GH. Esse GH, quando liberado, pode atuar sobre os hepatócitos e liberar o IGF-1, ok? Qual que é a principal função do IGF-1? Justamente promover o crescimento. Então, ele atua, por exemplo, sobre órgãos viscerais, sobre cartilagens e sobre o osso, promovendo, então, a proliferação celular, aumentando a síntese proteica para que a gente, então, possa ter a realização do crescimento. Enquanto que o hormônio do crescimento, ele é menos potente que o IGF, mas ele também participa desses processos. E algumas funções importantes do hormônio do crescimento é alterar o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. De forma geral, nós falamos que o hormônio do crescimento é um hormônio
que aumenta a síntese de proteína em detrimento de aumentar a catabolização de lipídios. Ou seja, esses hormônios, né, muitas vezes utilizados de forma indevida por pessoas que fazem academia, que pretendem, né, seguir competições de halterofilia, o que acontece? Esses hormônios eles são utilizados principalmente por conta desse efeito. Porque o hormônio ele consegue aumentar a síntese proteica, então o paciente vai aumentar a massa muscular, e ele vai também reduzir a quantidade de lipídio, porque justamente o organismo vai utilizar a energia fornecida pelo lipídio para sintetizar essas proteínas. Por isso que o hormônio do crescimento, no tecido adiposo, ele aumenta a lipólise e no músculo ele aumenta a síntese proteica, ok? Porém, um dos efeitos, né, prejudiciais do excesso desse hormônio do crescimento é induzir uma hiperglicemia, porque os tecidos eles passam a ficar menos responsivos à ação da glicose, uma vez que o tecido passa a utilizar os lipídios como principal fonte de energia. Então, dessa forma, o nosso corpo reduz a captação de glicose pelos tecidos periféricos e, em virtude disso, a gente acaba tendo um quadro de hiperglicemia pelo paciente. Então, ele acaba sendo um hormônio diabetogênico, né, o que vai gerar alguns efeitos adversos que a gente vai discutir mais para frente. Bom, então, como a gente comentou, uma das principais funções do hormônio do crescimento é produzir o IGF-1. E o IGF-1 é importantíssimo como um hormônio anabólico para a gente sintetizar proteínas. Ele é liberado pelo fígado através dos hepatócitos e ele tem um tempo de ação maior do que o hormônio do crescimento. Então, quando a gente quer fazer alguma análise diagnóstica para verificar se o paciente tem a confirmação de nanismo ou gigantismo, a gente dosa os níveis de IGF, justamente porque ele apresenta um tempo de meia-vida maior e fica mais fácil, então, a gente poder fazer essas aferições através dos exames laboratoriais. Ok? Existem várias funções aqui do IGF no nosso corpo. O que a gente vai focar principalmente na nossa aula de hoje é esse aqui: desenvolvimento e crescimento. Ok? Bom, como que a gente libera esse hormônio do crescimento, né? Quais são os fatores que estimulam ou os fatores que inibem a secreção do hormônio do crescimento? Primeiro, a gente tem uma maior produção de hormônio do crescimento durante a puberdade. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai aumentando a síntese dos hormônios do crescimento, justamente para promover o crescimento. E após a vida adulta, os níveis de hormônios do crescimento eles passam a ficar mais reduzidos, ok? E se a gente analisar isso diariamente, a secreção do hormônio do crescimento ela acontece principalmente à noite, durante o sono. Então, se a gente observar esse gráfico aqui, durante a noite é que nós temos os picos de hormônio do crescimento. Então, é importante uma boa noite de sono para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa crescer, principalmente na fase da infância e da adolescência. Só que um outro estímulo que faz a gente liberar o hormônio do crescimento também são situações de estresse. Então, por exemplo, apesar da gente ter menores níveis de hormônios durante o dia, se nós passarmos por alguma situação de estresse durante o dia, nós temos pico na secreção do hormônio do crescimento. Ok? Que tipo de estresse pode ser ele? Pode ser esse. Por exemplo, atividade física. Então, se a gente fizer atividade física, nós produzimos hormônios do crescimento e isso vai proporcionar o crescimento, né, dos músculos em atividade naquele determinado momento. Tá? Outras situações. Em situações de traumatismo, de estresse, e principalmente quando a gente passa por uma situação de jejum prolongado. Porque a partir do momento que a gente não está disponibilizando carboidrato para o nosso corpo acaba utilizando o lipídio como principal fonte de energia. Então, em situações de jejum, a gente tem também uma situação de elevação dos níveis do hormônio do crescimento. Tá? E aqui, é claro, também, em situações de sono profundo, é um momento em que a gente libera esses hormônios. Ok? E fatores que inibem? Basicamente, é quando você fornece dieta para o organismo, então, numa situação de aumento de glicemia, na própria situação de envelhecimento e na situação de obesidade.
Tá, ok? Então, quando você tem excesso de suprimento energético no corpo, então nós temos redução na síntese do hormônio do crescimento. Tá? E também nós temos a privação do sono, que também acaba prejudicando a secreção desse hormônio. E como os efeitos metabólicos do hormônio do crescimento. O que ele causa? Como eu comentei anteriormente, a principal função do hormônio do crescimento sobre proteínas é aumentar a síntese proteica, aumentando o transporte de aminoácidos para dentro do músculo, aumentando a transcrição para a gente aumentar a síntese de proteína e reduzindo a degradação de proteína e aumentando, consequentemente, a lipólise, justamente para que a gente possa poupar a utilização de proteínas como fonte de energia. Com relação aos lipídios, nós vamos utilizar o lipídio como principal fonte de energia. Então, nós aumentamos a degradação de proteínas, conservando dessa forma os carboidratos e as proteínas. E, por fim, com relação ao carboidrato, nós falamos que ele é um hormônio diabetogênico. Por quê? Ele reduz a utilização de glicose como principal fonte de energia, já que nós estamos utilizando agora mais os lipídios como fonte de energia. Consequentemente, o paciente desenvolve uma hiperglicemia e, por conta dessa hiperglicemia, a gente passa a secretar mais insulina. Só que essa insulina perde a sua sensibilidade. E aí, por isso, acaba sendo um hormônio diabetogênico. E sobre o crescimento, os hormônios do crescimento, quanto o IGF, vai promover o crescimento ósseo. Então, nós temos aqui um aumento na deposição de proteínas, tanto em células que formam cartilagem, quanto em células que formam osso, fazendo, então, esse crescimento ósseo. Ok? E nós temos 3 situações principais de distúrbios de crescimento. O primeiro seria o nanismo, quando o paciente ele não secreta hormônio do crescimento desde a sua infância, então é um paciente que não consegue crescer ou não consegue se desenvolver longitudinalmente. E na situação de gigantismo é quando a criança sintetiza excesso do hormônio de crescimento. Então, como as epífises dos ossos das crianças ainda não estão conectados, então a criança ela acaba crescendo mais do que o habitual. Só que pode acontecer da glândula hipófise começar a produzir hormônio do crescimento em excesso numa situação já tardia, ou seja, na vida adulta. E como o adulto ele já cresceu longitudinalmente o máximo que ele poderia crescer, o excesso de hormônio de crescimento que acontece agora na fase adulta gera um quadro de acromegalia, ou seja, o paciente ele não cresce mais longitudinalmente, mas ele acaba crescendo principalmente as vísceras, cartilagens como orelhas, nariz, a língua fica mais protrusa, a mandíbula acaba crescendo mais e a pessoa acaba apresentando um pouco essa característica, um pouco mais robusta, um pouco mais inchada, justamente por conta desse excesso do hormônio do crescimento, promovendo o crescimento agora dos tecidos moles e não mais o crescimento longitudinal dos ossos. E aqui nós temos a regulação endócrina fisiológica e alguns problemas que o paciente pode ter com relação ao hormônio do crescimento. O que seria o eixo normal? O GH-RH, estimulando a secreção de GH, e a somatostatina, inibindo a secreção de GH. O GH, como a gente viu, cai no fígado, estimula a liberação de GF, e ele vai atuar sobre o osso, promovendo o crescimento ósseo. Uma situação que pode acontecer, que é a situação de nanismo, ou seja, aqueles pacientes anões que ficam pequenos, pode acontecer uma insensibilidade ao hormônio do crescimento. Ou seja, o paciente ele até secreta o GH, só que os tecidos periféricos não têm receptor para o GH. Então, ele, consequentemente, ele não consegue sintetizar o IGF, e sem IGF, nós não temos o crescimento longitudinal. Por isso que aqui a linha está tracejada e aqui a linha está contínua. Ou seja, a linha tracejada mostra que o paciente tem um prejuízo no efeito do crescimento ósseo.
Mas outra situação que pode acontecer, o paciente pode ter um problema de deficiência secundária ou terciária. O que significa isso? Ou o paciente tem um problema na hipófise, ou ele tem um problema no hipotálamo. Qual seria o problema da hipófise? Por algum motivo, o paciente não sintetiza GH. Se ele não sintetiza GH, ele não tem IGF e ele não tem crescimento ósseo. Ou o paciente pode ter problemas no hipotálamo. Nesse caso, o paciente, por algum motivo, não sintetiza GH-RH, consequentemente, ele não sintetiza GH e, consequentemente, ele não sintetiza o IGF. Sem IGF, também não tem crescimento. Então, essas três situações, a gente observa um quadro de nanismo. Ou problema primário, ou um problema secundário, ou um problema terciário. E o oposto, nós podemos ter situações do excesso do hormônio do crescimento. Na maioria dos casos, isso acontece por conta de um tumor na hipófise. Então, a hipófise ela fica aumentada, o paciente secreta muito GH, consequentemente, ele tem muito IGF, e se ele tem muito IGF, o crescimento ósseo acaba sendo potencializado, isso acaba causando a situação de gigantismo no paciente. Bom, então, para a gente finalizar essa primeira parte introdutória, nós temos aqui uma situação de deficiência de GH. O que pode acontecer na deficiência de GH? O paciente se tornar anão, porque ele vai ter um retardo no crescimento. Em que situação pode acontecer isso? Como eu comentei com vocês, por uma incapacidade do paciente secretar GH, ou por um problema no hipotálamo, ou por um problema na hipófise, ou o paciente ele não sintetiza o IGF, por não ter um receptor para o GH. Por isso que não adianta a gente fazer tratamento farmacológico naquelas pessoas fenotipicamente anãs, porque o paciente não tem o receptor para o GH. Então, acaba sendo uma doença de ordem genética. Ok? E aí, o paciente, como consequência, apresenta retardo do crescimento, tende à obesidade, porque a gente não vai ter aquele efeito da lipólise mediada pelo hormônio do crescimento, e redução de massa muscular e fraqueza muscular, porque nós não vamos ter a síntese de proteínas induzida pelo hormônio do crescimento. Como que a gente trata o paciente com deficiência de GH? Ou nós podemos utilizar análogos do GH-RH, análogos do GH ou análogos do IGF-1. Então, tudo isso aqui é através de recombinação gênica que nós sintetizamos esses hormônios. Ok? Bom, o análogo do GH-RH, o mecanismo de ação dele aumenta a secreção de GH. Então, nós estaremos administrando o hormônio hipotalâmico exógeno para atuar sobre a hipófise e secretar o GH no paciente. Isso aqui não é fármaco de primeira escolha, ok? Então, ele é mais utilizado para a gente identificar ou realizar algum tipo de diagnóstico, para verificar se o paciente tem algum problema a nível de fígado, a nível de hipófise ou a nível de hipotálamo. E os representantes é a semorrelina e a tesamorrelina. Só que a outra possibilidade que nós temos é administrar o GH humano recombinante. Então, nesse caso, nós administramos diretamente o GH no paciente. Então, ele é agonista dos receptores para o GH. O representante é a somatropina e a indicação para ele exclusivamente para pacientes que apresentam retardo do crescimento em virtude de uma ineficiência de GH. Então, é quando o paciente apresenta uma deficiência de GH confirmada em laboratório. Ok? E as contraindicações, principalmente para pacientes com algum tipo de neoplasia, porque isso pode induzir também o crescimento de células neoplásicas. Bom, e temos aqui algumas outras funções do hormônio do crescimento. Nesse caso aqui, não seriam aquelas relacionadas a promover o crescimento, mas seria principalmente para aumentar a massa muscular de pacientes aidéticos em situações mais terminais da doença,
Em pacientes que têm algum problema de absorção de nutrientes, então é um paciente que tende a ficar mais desnutrido. E aqui nós temos algumas situações que não são indicações terapêuticas, mas popularmente as pessoas tendem a utilizar, que seria ele como anti-envelhecimento e para aumentar a massa muscular numa situação de doping no esporte. E, por fim, nós temos o próprio IGF sendo administrado no paciente. Então, eles são agonistas dos receptores de IGF. A indicação é justamente para os pacientes que apresentam insensibilidade ao GH, ou seja, naquelas situações que o paciente não apresenta o receptor para o GH. Então, nós já fazemos o tratamento diretamente com o IGF, ou pacientes que têm algum tipo de deficiência na secreção de GH, sendo que o IGF é mais potente que o GH, como a gente comentou na aula anteriormente. O principal representante é a mecasermina. Bom, para a gente fazer o tratamento do excesso de GH, o excesso de GH promove ou o gigantismo ou a acromegalia. A principal causa, normalmente, é algum tipo de tumor hipofisário. Na situação de gigantismo, como eu comentei no início da aula, o excesso do hormônio do crescimento acontece antes do fechamento das epífises dos ossos, então o paciente acaba tendo um crescimento longitudinal do osso, enquanto que na acromegalia, o paciente ele apresenta excesso de GH após o fechamento das epífises, ou seja, após o crescimento completo do indivíduo. Então, nesse caso, o excesso de GH promove um excesso de GF, e ao invés dele estimular o crescimento dos ossos longos, ele vai promover o crescimento dos órgãos profundos, ou seja, das vísceras e dos tecidos cartilaginosos. E a pessoa acaba apresentando um pouco essa característica. As mãos ficam mais espessas, os pés também ficam mais espessos, o paciente apresenta hiperidrose, apresenta fadiga e estruturas faciais mais grandes, mais robustas, a língua fica maior, que é a macroglossia, e acontece a organomegalia, ou seja, o aumento das vísceras internas. A forma de tratamento. Existe a ressecção cirúrgica e a radioterapia quando acontece uma situação de tumor. E o médico, antes de fazer o procedimento cirúrgico, pode fazer o tratamento clínico. E aí nós temos apenas duas possibilidades de tratamento. Utilizando agonistas dos receptores de somatostatina, que é o hormônio hipotalâmico que inibe a liberação de GH, ou utilizando antagonistas dos receptores de GH. Bom, o tratamento clínico mais importante nesse caso aqui é a utilização dos ligantes dos receptores de somatostatina, ou seja, ele funciona como a somatostatina, que inibe a secreção de GH. É a base de tratamento. O objetivo desse tratamento, normalizar os níveis de GH e GF, que estão aumentados nesse paciente com acromegalia, e ele é um análogo da somatostatina, só que nem por isso ele é menos eficaz, muito pelo contrário. Ele é 45 vezes mais potente do que a somatostatina e apresenta um tempo de ação muito maior do que a somatostatina. Por isso que a somatostatina endógena não é utilizada clinicamente. A gente opta por utilizar a octreotida, ou a lanreotida, ou a pasireotida, que são os representantes dos análogos da somatostatina. E para finalizar, nós temos os antagonistas dos receptores de GH. Como o próprio nome já indica, o mecanismo de ação dele é impedir a ação do GH, ou seja, impedir que o GH ligue aos seus receptores. Não é um fármaco de escolha, principalmente porque ele pode aumentar bastante os níveis de GH. Porque como você está fazendo um bloqueio do receptor de GH, o corpo ele vai interpretar que as quantidades de GH estão baixas. E aí ele acaba causando um aumento de GH pela redução do feedback negativo, que normalmente acontece. E isso acaba podendo gerar um risco de induzir formação de tumores, principalmente lá da hipófise, justamente por conta dessa hipertrofia e dessa hiperplasia que iria acontecer com a glândula para responder a essa baixa sinalização de GH.
Então, ele acaba sendo utilizado como uma segunda linha no tratamento do gigantismo ou da acromegalia. Ok? Então é isso, finalizamos. Obrigado.